Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa nessa sexta-feira, programa Palavra Rema. Espero que essa bênção deste programa tenha sido uma bênção para a tua vida. Se você perdeu algum programa, você vai aqui, ó, vai aparecer aqui o nosso canal no YouTube. Lá no canal do YouTube temos os programas anteriores, todos os programas estão lá para você ver, desde o princípio, o programa Palavra Rema, para você estudar aí e aprender um pouco da Palavra de Deus junto conosco. E nós estamos aí para ensinar você céu, reino. Terminamos o programa passado falando sobre o reino de Deus, o reino não é nesse mundo. E eles não entendiam. E eles não conseguiam entender o reino de Deus. E hoje a igreja tem que aprender a essência do reino. Porque a essência do reino é para a tua vida. A essência do reino é bem para a tua vida. Nós somos cidadão celestial. O reino de Deus é um reino monarca. Não é democrata. É um reino monarca. Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Isso já foi decretado. Infelizmente, algumas pessoas querem ser, e nós falamos sobre os discípulos, queriam ser muito importante. Importante é Deus, é Jesus. Ele já foi, porque ele deu o seu sangue. E com o seu sangue, falamos, comprou gente de todas as línguas, povo, nação, para com ele reinar. Mas ele será o soberano, rei do rei, Senhor, Senhor. E estamos aqui para junto com ele. E junto com eles aprendemos a essência do reino, que é o reino do céu. Para fazer esse programa comigo, tenho ele, pastor Wellington. Pastor Wellington, que Deus abençoe a sua vida. Amém, obrigado. Mais um dia aqui com vocês. Um prazer, uma honra. Amém. E Deus nos abençoe mais uma vez nesse programa. Junto também tem o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, Deus abençoe. É isso aí, pastor Zé Carlos, crescendo em graça e conhecimento. Amém. E tem também ele, pastor Gilberto. Pastor Gilberto, que Deus abençoe. Graças a Deus, mais um belo dia aí pela palavra de Deus. Aleluia. Mandando aqui um abraço para, não podemos esquecer, né? Falamos em autoridade, então mandar um abraço para a autoridade. Mandar um abraço para a Ângela, que deve estar em casa, né? Vamos dar autoridade lá. Minha esposa é Janaína. A Janaína, né? Ele já sabe. O Gilberto, como é o nome, né? A Miriam, que Deus abençoe, a autoridade lá, né? E para tal também, que Deus abençoe, né? Sabe dessa? Tinha uma vez o pastor pregando, né? Estava pregando e falando que o homem é o cabeça do lar, é o cabeça. Daqui a pouco entrou a esposa dele. E ele, né, chegou em casa e disse, olha, quer dizer uma verdade para a igreja. O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço leva a cabeça para onde é que quer. Então vamos ao intervalo e voltamos já. Pega a sua Bíblia. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido. Olha só, falando sobre autoridade. E nós falamos sobre autoridade espiritual. Agora eu quero falar um pouco para você sobre autoridade governamentais, um pouco de autoridade, sobre o cristão, porque você respeita a Deus, você está respeitando a Deus. Olha só, o cristão, querido, ele não pode amaldiçoar a autoridade, nem em pensamento. Nem em pensamento. Pastor Carleide, pega aí Eclesiastes, capítulo 10 e versículo 20. Eclesiastes, capítulo 10 e o versículo 20. Quer dizer, porque muitas vezes nós achamos que não, que nós somos o povo de Deus e nós não precisamos respeitar a autoridade. E a Bíblia diz que aquele que não respeita a autoridade, não respeita o Deus que a constituiu. Então, respeite com a autoridade. Eclesiastes 10 e 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Olha só, então ele vai dizendo, nem em teu pensamento, ele vai dizendo, amaldiçoe o rei. E às vezes nós vimos pessoas que estão liderando, ou são autoridades, falando mal da autoridade. Nós achamos que aquilo nós podemos fazer. E o que é? Um erro leva a outro erro. O que acontece, a Bíblia diz, com um cego guiando o cego. Ambos cairão no abismo. E será grande a destruição. E é isso que nós temos que ensinar a Bíblia. O que nós temos que ensinar a vocês? A luz da palavra. Porque, querido, nós temos que ver a essência da palavra de Deus. Amém. Não existe segredo. Paulo, para mim,
vou falar um pouco sobre Paulo. Paulo, para mim, foi tremendo e eu gosto muito do apóstolo Paulo, do ministério dele. E Paulo diz em Gálatas, diz o seguinte: ainda que eu, ou um anjo, né? Eu nunca tive o privilégio de ver anjos, eu não tenho esse dom de visão, não tive esse privilégio. Tem gente que tem dom de visão de ver anjo, e eu acredito no dom da visão, mas eu não tive o privilégio, nunca vi nada, né? Não sei como é que é um anjo, né? Mas nem que seja um anjo, apareceu um anjo lá, que não sei se usa, né? Ele bota aquele, como é que é? Aurelo, não sei se é o da Aurelo, não sei. Nunca tive o privilégio. A gente já viu Isaías, já teve visão, várias pessoas tiveram visão, a Bíblia fala que várias pessoas têm visão, mas eu nunca tive visão, nunca tive. Eu não sei se vem com a auréola, como é que vem, mas se vinha um anjo com a auréola, né? Com asa, e trouxeram um evangelho diferente desse. O que nós temos que considerar? Anátema, amaldiçoado. Então, querido, o princípio para a igreja é a palavra. Você quer ter vitória? Viva a palavra. Não existe. O segredo da vitória está no ver a essência da palavra de Deus, Gilberto, não é assim? Ser radical, né? É. Radical na palavra de Deus. Olha só, a sujeição à autoridade, a honra, tem que estar dentro de você. Pega 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 17. A sujeição exige uma honra dentro de você, quer dizer, olha só o que Pedro escreve à igreja. Achou, Gilberto? 2 e 17. Então lê aí, Carlos. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E honrai o rei. Ele está falando aqui, o rei é autoridade. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. E honrai o rei, honrai a autoridade. Pedro, veja bem, Paulo falou, nós vemos aqui em Paulo vem falando sobre autoridade. Pedro vem falando sobre honrar a autoridade. E a tratar com honra. Quer dizer, isso é um princípio, isso, querido, quando você entende isso, você entende que é bênção para a tua vida. É bênção para a igreja, é bênção para você. Nós estamos aí, vamos entrar em um período eleitoral. Não vamos falar aqui em eleição, você vota, agora vou dizer a minha opinião, né? Minha opinião. Eu acho que o crente não vota em branco, sabe? Chegou lá na urna, você vota. Então vota, mas não tem ninguém bom, então vota no menos pior que você acha. Mas você deve exercer o seu direito de cidadão. Vai lá e faça o seu voto, vai lá e vote, exerça o seu direito de cidadão, vai lá e vote. Agora, ganhou, foi Deus que quis, querido. Mas não foi naquilo que eu votei. Mas você não, agora o que agora como igreja? Vamos estar orando por eles. Vamos estar orando, vamos honrar. Vamos orando, porque a igreja foi chamada para isso, para fazer diferença. Para estar orando, porque se ele vai bem, todos vão bem. Toda autoridade é constituída por Deus. Provérbios, capítulo 8 e versículo 15. Provérbios 8 e 15, o pastor Gilberto. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Quando nós entendemos que a autoridade é constituída por Deus, você respeita ela, pastor? Isso independe do partido, né? Não tem, independe do partido. É isso que eu queria falar, pastor Luciano. Que às vezes as pessoas elas são seletivas, né? Em quem elas vão aplicar o princípio bíblico, né? Então, por exemplo, assim, se um político, seja em nível nacional, municipal, estadual, né? Ele me agrada, ele tem a ver, inclusive às vezes até pode ser mais próximo daquilo que pensamos como cristãos. Então, aí parece que se aplica o princípio de orar por ele, né? Só que aí voltamos ao que já falamos, acho, não sei se na segunda ou na terça, nós falamos, né, que o apóstolo Paulo, quando falou de respeito, autoridade, liderança, ele pede isso também para Timóteo, né? E agora Pedro, aqui ele estava vendo o mesmo cenário. Pedro escreve um pouquinho depois da carta aos Romanos, a primeira carta de Pedro é escrita ali no começo dos anos 60, um pouquinho antes de 64, de Nero incendiar Roma e perseguir os cristãos. Mas, ou seja, o imperador era Nero. Isso que eu quero dizer. Tanto Paulo como Pedro pedem honra à autoridade, pedem respeito à autoridade, e quando eles olham para cima, que autoridade é essa? É o Império Romano, que não olha com bons olhos para os cristãos. Então, quer dizer, não é um olhar seletivo, né? Eu digo que temos que orar pelas autoridades quando a autoridade pensa igual eu. Não é um olhar seletivo, é universal, né? Eram todos contrários ao cristianismo. Vidas promíscuas, esses imperadores eram terríveis, entendeu? E essa questão de partidária é interessante. Eu posso estar com amnésia, mas eu não lembro, nos governos federais anteriores, Sim, é isso que eu... né, de alguém estar amaldiçoando o governo, não, porque eu não gosto dele e tal. Porém, neste governo atual, cara, o pessoal se levanta amaldiçoando. Não, eu sempre disse, se partido fosse bom, era inteiro. Não era partido, era inteiro. Quer dizer, foi boa. Poxa, já é partido, já não começa a O pastor Gilberto, e tem o inverso também, tem essa realidade, tem outra também, né? Gente que também só ora agora, né?
e não orava pelos nossos neros. Né? Pois é. Então, assim, ó, eu lembro que uma vez, eu não sei se foi a questão do Lula ou da Dilma, não era meu, mas ele ganhou, eu interrompi o culto. Sim. E vamos abençoar. Sim. Agora, ele ou ela é o nosso presidente. Vamos honrar, vamos respeitar, vamos orar. Sim, é o princípio. Porque se tu não ensina isso para a igreja, tu está trazendo maldição para a igreja. Trazendo maldição para o povo. Aí qual é o pastor que traz maldição para as suas ovelhas? E outra, aí tem um... E lembrando que a ovelha não é tua, a ovelha é de Deus. Tu estás ali apenas para ser um enviado de Deus para poder trazer bênção. Aí tu ensina maldição. E aí agora a gente fica chateada com a gente porque a gente faz menção como presidente. Não meu predileto partidário. Não, mas como presidente. Pessoas ficam chateadas porque a gente está mencionando. É o presidente, cara. O nosso predileto é Jesus. Porque nós não somos democrata. Nós somos teocrata. E o nosso predileto é Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele. Tem gente que fica esperando o homem como se fosse o reino milenar. Reino perfeito é o reino milenar. Nós vamos com igreja, voltar com Cristo, reinar aqui e ensinar para esse mundo como é que se governa. Aí sim, então vamos como igreja. Agora, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às autoridades. Como eles estavam sujeitos a Nero, nós estamos sujeitos à autoridade. E a autoridade tem erro como ser humano e não é perfeita. Cabe a nós abençoarmos. Abençoarmos a todos, independente. Amanhã pode ser que não seja tal, seja outro, e do outro partido. Nosso partido é igreja, é Cristo. É isso que nós estamos ali para ensinar a igreja e Cristo. Independente de quem ganhou, independente, é orar. Dependendo se eu gosto dele ou não, se eu tenho amizade, ou se eu tenho amizade, é muito difícil, mas simpatia, né? Sim. Depende disso. Exatamente. Não, até porque é princípio, né? Tem, porque não, você está dizendo aqui tu tens amizade com o vereador, tu tens amizade com o prefeito, tu és uma autoridade. Sim, nível municipal, né? Mas está falando nível nacional. Tu és autoridade, até nacional daqui a pouco pode ter. Deus faz, ele leva lá e acontece, e você é uma vez eu perdi de dar um abraço no Bolsonaro nos Gideões, quando ele esteve aqui. Se eu chego ali nos Gideões, um minutinho antes, eu tinha pego ele no trajeto. Tirado uma foto com o cara. Olha só, nós vamos ler Provérbios, capítulo 8, versículo 15, depois do intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Toda a autoridade é constituída por Deus. Provérbios, capítulo 8 e versículo 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim, por Deus, reinam os reis. Não é por mim reina o rei de Israel. Por mim reinam os reis. Aí nós temos que entender que tem o rei da Síria, que veio e oprimiu Israel 250 anos antes do rei da Babilônia vir e tirar o reino de Judá, né? Porque foi 250 anos antes, 240 e pouco, acho que 200 e poucos anos antes, eu arredondei, né? Mas foi, quer dizer, então, reinam os reis. Os reis estão reinando por quem? Por Deus. Quer dizer, as autoridades governam por Deus. Deus constituiu ela lá. Paulo falou isso. Pedro fala, querido, que a sujeição à autoridade agrada a Deus. Vou dizer, Pedro nos fala que a sujeição à autoridade agrada a Deus. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 13. 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2 e o versos 13. Olha só, quer dizer, Pedro vai falando isso aí, vai falando, quer ver, pastor Wellington? 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 13. Como é que está na tua aí?
Quer dizer, a sujeição, e nós achamos que não. Aí nós somos ensinados o quê? A levantar contra ela e amaldiçoar as autoridades. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Olha, sujeitai as autoridades superiores por amor a Deus ou por causa de Deus. Por que vamos sujeitar? Não é porque você concorda, é porque você ama Deus. Pastor, a lógica aqui da carta de Pedro, né, nesse aspecto, é a mesma lógica lá de Romanos 13, né? E talvez por ter sido lá na segunda-feira que a gente tenha falado isso, alguns não tenham visto, mas essa ideia... Vai lá no canal no YouTube, bota o endereço aqui, ele está botando o endereço aqui, vai lá no canal do YouTube e vê os anteriores. Isso. Então, assim, porque a gente olha às vezes, lógico, se você tiver um olhar, né? Às vezes uma pessoa está nos assistindo, por exemplo, uma pessoa que estuda sociologia, história, ela vai dizer, nossa, mas que absurdo isso que eles estão falando, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha com essa perspectiva, como eu disse, né? Desse mundo caído para a política, nós vamos ver ao longo da história o quê? Perdão, não precisava falar isso, mas só para entender, eu sou professor de história também, eu gosto muito de história, assim, né? E eu estudando isso, eu fiquei muito assim, às vezes, sem entender algumas passagens bíblicas, até entender a teologia. Né? Por quê? Porque você olha ao longo da história, você vê ditaduras, tiranias, opressão, injustiças perpetradas por governos. Hitler. Exatamente, tem essas questões, tem os Neros da vida. O Holocausto foi... Mas lembra que depois do Holocausto, cumpriu-se e já nasceu em um dia. Porque se não houvesse Holocausto, não teria... Sim, não exatamente. Teria Mobilizou isso, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Só que, no entanto, essa é a perspectiva bíblica, né, teológica, que a gente precisa ter. O Estado, ele é uma instituição divina, criada por Deus, está bem claro, para pôr ordem nesse mundo até que se cumpra o plano da redenção e essa presente ordem já não haja mais necessidade. Enquanto há essa ordem presente, há necessidade de que o Estado seja um braço de Deus na terra para pôr o mínimo de ordem estabelecida. Mas de onde que vem a tirania? De onde que vem a corrupção nos governos? De onde que vem? Vem do problema do pecado. É aí que está a origem de todos os problemas e é aí que está o problema o grande problema do Estado, na visão bíblica. É o problema do pecado. Mas ele não deixa de ser uma instituição divina por causa do pecado. Continua sendo uma instituição divina digna de respeito e de honra. Eu vou falar uma redundância aqui. Se não tivesse ordem, tudo seria uma desordem. Sim. Nós É o braço de Deus na terra, o Estado e o braço de Deus na terra para... E tem gente que busca o governo perfeito. Você quer buscar o governo perfeito? Faça parte da igreja. Amém. Que vai ter o governo perfeito onde? No milênio. No futuro, né? Nem No agora. milênio. Não, mas mas quer Sim, exatamente. Vem para a igreja. Porque você vai fazer uma escola de aprendizado, respeitando a autoridade, para você ser a autoridade futura. Porque nós falamos sobre isso é uma consequência. Então você vai fazer a escola onde? Aprendendo isso. Aprendendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, para quê? Para você governar com Cristo no milênio, onde nós vamos ter o governo perfeito. E mesmo esse governo perfeito, no final dele, vai se levantar contra. O povo vai se levantar contra. Está lá. Mas o governo perfeito é ali. E depois, sim, aí o governo eterno, com novo céu, nova terra. E nós já falamos aqui, no programa, foi na terça-feira ou na quarta-feira, sobre reinos e reis. E aí sim, aí é o governo de Cristo, o governo eterno, que não vai ter. Mas até lá, querido, nós estamos aqui nessa terra. E nessa terra, nós temos que aprender que aqui é lugar de sofrimento. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Pedro chegou para Jesus, Senhor, nós largamos tudo para servir. Olha só, aí Jesus disse, aquele que largou pai, mãe, irmãos, propriedades, por amor de mim, não é que tenha 100 vezes aqui, com tribulações, com perseguições. Jesus não vai ter com facilidade, vai ter aqui com o quê? Com luta. Mas nós não ensinamos isso, porque não vem. Olha só, eu estou esperando, eu já vi várias campanhas, eu estou esperando uma campanha boa, que é aquele negue-se a si mesmo. Vamos fazer a campanha do negar a si mesmo. Não tem. Porque é só para agradar. É só para dizer que Deus vai fazer tudo, mas não tem a campanha do negue-se a si mesmo, a campanha do tome a cruz. Não existe. Então nós estamos ensinando o quê? Um povo mimado. A pior coisa, Gilberto, que eu digo que tem é o filho mimado dos outros. Porque o da gente nunca é. Né? O da gente sempre é. Pode ser o Catarina, né? Aquele furacão que vai, né? Vai levantando, mas nunca é mimado. Pior coisa é um filho mimado dos outros. E nós estamos criando crentes mimados, dizendo que Deus vai vir e vai dar tudo, e quando não dá, ele faz beicinho, ele bate o pé, ele quer, por quê? Porque foi mimado, foi aprendido a ser mimado. Né? Isso não é a essência da igreja. Isso não é a essência da igreja. Isso não é a essência. Querido, é isso que você tem que entender. Nós vemos aqui Romanos capítulo 3 e versículo 2. Quem resiste à autoridade
resiste a Deus. E Paulo está falando em autoridade constituída governamental, governo. Paulo está falando, Paulo é muito claro sobre isso. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. 13 e 2, né? 13 e 2. Paulo é claríssimo, vai falando claro sobre isso. E nós temos que entender, eu sempre falo, antes de ler aqui, pastor Gilberto, pastor Carlos Leite, que as cartas de Romanos, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, não é escrita para ímpio. Ela é escrita para a igreja. É para ensinar a igreja. Então nós chegando aqui, isso aqui não é para mim, isso aqui é para a igreja, é para ensinar a igreja. Sim. Todas as cartas que você vai lendo é para a igreja. Ah, não, isso aqui não, porque isso aqui não serve para mim. Isso aqui é para... Não escreveu, ele escreveu para a igreja, para ensinar a igreja. Olha só, Romanos 13 e 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Isso é Bíblia, querido. Isso é Bíblia, é letra. É Bíblia. Quer dizer, Gilberto, nós não entendemos o que é isso. Quer dizer, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus. Quer dizer, aí nós ensinamos, quando nós fizemos isso, nós resistimos à autoridade e falamos mal. É igual, volto a dizer, é igual quando o pai fala mal do culto, do pastor dentro de casa, ele está ensinando o quê? Aos filhos não respeitar aquela autoridade. Sim. E quando você fala na autoridade, você está ensinando os seus filhos ou os seus irmãos da igreja a não respeitar a autoridade. Quando eu digo que tem o partido do demônio, não existe isso. Não existe. O partido de Deus é céu. Não existe. O partido do demônio é inferno. Não existe hoje essa autoridade. Como é você que Deus constituiu que o diabo... Que é isso que o diabo botou? Onde é que está na Bíblia que o diabo botou autoridade? Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem base nenhuma. Aí fico falando e não tem. E fico ensinando errado. E fico levando o povo a sofrer. Porque ali o que o pastor leu, é claro, quem faz isso traz maldição sobre si mesmo. E é isso que nós temos que pregar para a igreja, que você trazer maldição sobre a sua vida. Você quer trazer maldição ou quer trazer bênção? Ah, eu quero trazer bênção. Então tem que aprender o princípio da autoridade. Quando não respeita, resiste a Deus e traz maldição. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais uma série de programas. Pastor Wellington, foi um privilégio estar convosco aqui. Que Deus abençoe. Dê um abraço nos irmãos lá da Igreja Presbiteriana. E muitos me escutam pela rádio, eu tenho uma grande audiência de navegantes e vão estar ouvindo este programa aqui na rádio, ou se você nos assiste na TVBE, que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco nessa semana. Amém. Obrigado. Deixo aqui então meu abraço, minha esposa, né, meu filhinho Pedro, meus pais que estão me aguardando ainda para um café da manhã. E os irmãos da igreja, né, Presbiteriana Renovada Navegantes, os aqui de Itajaí também, que ouvirão, assistirão. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Carlete, obrigado, um abraço. Eu que agradeço mais uma vez e quero falar para toda a família mundial que domingo às 8 horas da noite, 6 horas em Cordeiros e às 8 horas no São Vicente, estaremos juntos buscando a armadura de Deus, buscando os princípios de Deus, que é mais importante. É vida. Buscar os princípios de Deus é vida para nós e para nossa família. Obrigado. Pastor Gilberto, obrigado. Um abraço no povo lá também da Mar lá. O pastor Galileu vai dar um abraço lá no professor da Mundão da Família. Que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco nessa semana. Foi um privilégio. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, Carlos Leite, Wellington, Zé Carlos, e você que está em casa nos assistindo. Querido, preste muita atenção. Colha a palavra de Deus, todo esse tempo que foi investido aqui e bem investido para o bem da sua vida, do seu matrimônio, da sua família, a igreja onde você congrega, para que você seja luz, tá? Então, esse princípio, o pastor Zé Carlos tem escolhido já algumas semanas, né? Princípio de autoridade. Isso é intrínseco ao reino de Deus, isso faz parte do reino de Deus. Não existe reino de Deus, não existe crente, não existe fé sem esse princípio. E outra coisa, eu vou ser assim porque lá na frente eu vou exercer autoridade. Isso é um péssimo negócio. Simplesmente seja submisso, simplesmente te resolva em sujeitar-se. Amém? O fruto a gente sabe que tem. Agora, não podemos fazer negociando esse negócio. Vou ser assim agora, porque lá na frente eu vou exercer autoridade. Isso é a maior furada. Isso é egoísmo, tá? Mas por causa da palavra de Deus, todos nós aqui
vocês que estão aí em casa, vamos cumprir, vamos ter fé. Amém, amados? Um beijão, Deus abençoe e até a próxima, né? Quando o pastor Zé Carlos convidar a gente aí, estamos aí de novo com vocês, ok? Queridos, eu quero orar com você e agradecer você por estar essa semana conosco. Se você perdeu algum dos programas, mais uma vez o Guilherme vai botar aqui o canal do YouTube, vai ali, pega os programas, nós temos vários programas aí sobre princípios de autoridade. Mas eu quero orar com você, vamos orar? Senhor, meu bom Pai e meu Deus, neste momento, Deus, eu quero te agradecer por este homem, por essa mulher, por este jovem que tem nos acompanhado com este programa Palavra Rema. Pai, aqui nós lançamos uma semente, que essa semente possa encontrar neste coração uma terra fértil, para que nela, Deus, possa produzir muitos frutos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa semente plantada sobre esta palavra possa produzir frutos nesse coração. Muito obrigado, meu Deus, por tudo e tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, você que não tem onde ir, você pode escolher uma igreja. Se você puder estar comigo neste domingo, eu quero lhe agradecer. Tenho cultos aqui todos os domingos, a partir das 19h30, o culto da família. Queridos, muito obrigado. Que você tenha um final de semana especial. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.